Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Nessa videoaula, iremos fazer correções de atividades do livro da unidade 3, Europa, Regionalizações e Natureza. Começamos aí pelas atividades da página 72, observando esse mapa Europa no mundo, onde o continente europeu está destacado aí a sua posição geográfica no mundo. Número 1. Que continentes se encontram a leste e ao sul da Europa? A leste, continente asiático. Ao sul, continente africano. Número 2. Qual é o nome do mar que separa a Europa da África? Mar Mediterrâneo. Indo agora para as atividades da página 80. Analisando esse mapa, União Europeia, formação. Então, as questões são referentes à União Europeia, a formação da União Europeia. Número 1. Quais países fundaram o Bloco Econômico em 1952? Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Número 2. Qual país optou por deixar a União Europeia? Você saberia dizer por quê? O país é o Reino Unido. A segunda parte da questão, a resposta é pessoal. Se você tiver dificuldade para elaborar sua resposta, retorne lá na página 83 do livro, que lá tem todas as informações sobre o Brexit. Número 3. Quantos países do leste europeu começaram a ingressar no bloco em 2004, com a entrada da Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Chipre e Malta. Número 4. Quais países membros da União Europeia não adotam o euro? Reino Unido, Dinamarca, Suécia, República Tcheca, Romênia, Bulgária, Hungria e Croácia. Indo para as atividades das páginas 84 e 85. Analisando o mapa, que tem como título União Europeia, Índice de Desigualdade de Gênero, o IDG, o ano de 2017. Os países selecionados no ranking mundial do IDG: Dinamarca, Suécia, Alemanha, França, Grécia, Hungria e Romênia, cada um aí com a sua posição nesse ranking. Número 1. Qual foi a variável visual utilizada para representar o IDG dos países da União Europeia? A variável valor. Os diferentes tons de violeta indicam o IDG dos países da União Europeia. Número 2. Com que tons são representados os países com maior desigualdade de gênero e a menor? Com os tons mais escuros, os países com maior desigualdade. E os tons mais claros, países com menor desigualdade. Número 3. Indique 3 países com maior e menor IDG. Em que região da Europa eles estão localizados? Então, primeiro, maior. Romênia, Letônia e Hungria estão situados na Europa Oriental e Europa Central. Menor, Dinamarca, Suécia e Alemanha estão situados na Europa Ocidental e Setentrional. Outro gráfico para ser analisado: maternidade na adolescência. A cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos, entre os anos de 2015 e 2020. Os países selecionados nesse gráfico são Suécia, Alemanha, França, Letônia e Romênia. A segunda imagem são mulheres no parlamento. Um gráfico também mostrando aí as mulheres no parlamento no ano de 2017, tendo a Suécia com 43,6%, Alemanha 31,5%, França 35,4%, Letônia 16% e Romênia 18,7%. Número 4. Que tipo de gráfico foi utilizado para representar os indicadores referentes à saúde da mulher e de sua participação na política?
gráfico de barra para a saúde da mulher e gráfico setorial para a participação no parlamento. Número 5. Analise os indicadores da maternidade na adolescência nos países representados nos gráficos. Como esses indicadores se apresentam nos países com maior IDG? Há grandes disparidades entre os dados. Nos países com maior IDG, como Bulgária e Romênia, esses números são mais elevados em relação a outros países, como Suécia, Alemanha e França. Continuando, questão número 6. Quais são os países com maior representação feminina no parlamento? Qual é a classificação no IDG entre os países da União Europeia? Suécia, Alemanha e França. Esses países apresentam menores IDGs em relação aos demais, terceiro, 14º e 16º lugares, respectivamente. Número 7. Analise as informações do quadro sobre cada indicador, verificando as desigualdades entre os países membros da União Europeia. Então, os países selecionados: Suécia, Alemanha, França, Letônia e Romênia. Temos o IDH de cada um desses países, o PIB per capita e a participação da mulher na força de trabalho, também de cada um desses países. Agora, elabore um gráfico de barras, que é horizontal ou vertical, para representar o IDH. Um gráfico de barras, horizontal ou vertical, para representar o PIB per capita. Um gráfico setorial, para indicar a participação das mulheres na força de trabalho de cada país. Para fazer os gráficos em seu caderno, volte aos slides 10 e 11, onde tem um modelo de cada um. Atividades da página 100. Número 1. Sobre a localização e a divisão política da Europa, assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. A maior parte do continente europeu está situada no hemisfério oriental. Essa afirmativa é verdadeira. Letra B, Portugal, Espanha e Itália estão situadas em penínsulas também, uma afirmativa verdadeira. Letra C, o Oceano Glacial Ártico banha o continente europeu ao sul, falso. Letra D, a Europa e a Ásia formam um bloco de terras quase contínuo, denominado Eurásia, verdadeiro. Letra E, França, Polônia e Áustria são países insulares, uma alternativa falsa. E a letra F, Vaticano, San Marino e Luxemburgo estão entre os maiores países da Europa, também falso, né, Nono? Vamos continuar. Questão 2. Assinale o nome de países cujos territórios estão distribuídos na Europa e na Ásia. Então, a gente tem aí a Rússia e a Turquia. Questão número 3. A Península Escandinava é constituída por Noruega, Suécia e Finlândia. Questão 4. Cite o nome dos países do Cáucaso e indique que características eles têm em comum. Então, vamos lá. Azerbaijão, Armênia e Geórgia. Esses países eram integrantes da ex-União Soviética, com diversidade étnica, linguística e religiosa, e conta com jazidas de petróleo e gás natural. Número 5. Qual foi o critério utilizado na regionalização da Europa em ocidental e oriental? Essas regiões foram definidas de acordo com as diferenças ideológicas a partir do início da Guerra Fria. Os países alinhados aos Estados Unidos faziam parte da Europa Ocidental, enquanto os países alinhados à ex-União Soviética faziam parte da Europa Oriental ou Leste Europeu. Questão número 6. Numere em ordem cronológica os blocos criados antes da União Europeia. Comunidade
Letra A, Comunidade Econômica Europeia. Letra B, Benelux. E letra C, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, a ordem correta é 3, 1 e 2. Corrigidas essas atividades, nono ano, a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus, continue se cuidando, façam as atividades propostas, as leituras das páginas também que foram propostas para vocês e vão acompanhando aí as próximas orientações. Até mais!